Olá, fui convidado pelo colega José para falar sobre o meu primeiro júri. Eu me chamo Leonardo Cirilo Santiago, sou advogado criminalista e professor universitário aqui no Rio Grande do Sul. E falar do meu primeiro júri é como falar do momento em que eu cumpri algo que eu sempre prometi na faculdade, eu realizei algo que eu sempre sonhei desde a primeira vez que eu estive num plenário do júri como estudante de Direito. Eu sou filho de escrivã, né? A minha mãe foi escrivã do fórum durante anos, mas eu era muito criança ainda quando eu ia com ela no fórum, mas desde essa época eu já participava vendo como era o tribunal do júri. Não que eu tivesse assistido um júri, porque crianças não poderiam assistir, mas eu ia até o lugar onde acontecia o júri e sempre teve aquele ambiente um tanto quanto parecido como um lugar sagrado para mim. Não podia correr lá, não podia falar lá alto lá, eu acho que é por isso que eu falo alto no tribunal do júri. Acontece que quando eu comecei minha faculdade, eu não estava muito convicto da faculdade de Direito, até o momento em que eu assisti o primeiro júri. Eu lembro que os meus colegas todos eles marcaram de ir assistir o júri e para isso passou um baixo-assinado para a gente assinar quem queria ir assistir esse júri, porque o professor iria desmarcar a aula naquele dia. E eu assinei, obviamente, porque era para não ter aula, né? E aquilo me chamou a atenção. Eu fui até o plenário do júri para ficar alguns minutos apenas para assistir a primeira parte e eu não consegui ir embora antes do final. E naquele dia eu cheguei em casa e falei para os meus familiares, até que um dia eu decidi o que eu quero fazer da minha vida, eu quero ser advogado do júri. Isso no começo da faculdade, e eu passei toda a minha faculdade falando para os meus colegas, para os meus amigos, para as pessoas que me indagavam acerca do meu futuro na advocacia, o que eu ia fazer. Eu sempre falava, eu quero ser advogado, eu quero atuar no tribunal do júri. E para o meu pavor, para o meu desespero, não foi muito rápido que o primeiro júri aconteceu para mim. Eu esperei cerca de 1 ano e meio depois de formado para fazer o primeiro júri, a convite do Dr. Ezequiel Vettoretti, um dos maiores advogados que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, que me convidou para fazer um júri com ele na cidade de Lajeado. E eu lembro até hoje que quando eu entrei no plenário do júri, quando eu falei da tribuna da defesa sobre a defesa daquele acusado, eu me sentia realizado, eu me senti realizando aquilo, que aquele garoto que acreditava estar num lugar sagrado quando entrava no júri, ou daquele estudante quando assistiu o primeiro júri e sonhou um dia estar naquela tribuna, eu me sentia absolutamente feliz, eu me sentia absolutamente realizando um sonho. E esse caso foi um caso que ficou muito marcado na minha memória, porque era um debate que tinha em relação a uma desistência voluntária. E quando o doutor Ezequiel Vettoretti me convidou para fazer o júri, ele disse assim, mas tu quer fazer o júri, tu se sente preparado? E eu falei para ele, eu estou desde o primeiro semestre esperando por isso, eu estou preparado, eu estou pronto, eu quero fazer isso, porque afinal de contas é isso que me motivou a terminar a faculdade, é isso que me motivou a ser advogado. Então quando eu olho para trás hoje, já fiz quase 50 júris, e eu lembro desse momento, eu lembro com alegria, eu lembro com realização, porque apesar de ser o primeiro passo para um advogado que estava com pretensões de ser um advogado criminalista atuante no tribunal do júri, para mim já foi algo que eu havia cumprido, que eu havia realizado enquanto estudante de direito, enquanto advogado recém-formado. Então essa é uma história que conta muito mais do meu primeiro júri, não como um marco inicial, mas como um marco que torna uma realização daquilo que eu me propus desde os primeiros semestres. Tá marcado na minha memória como um júri que a gente foi vitorioso, a tese da defesa, e eu só tenho a agradecer ao Dr. Ezequiel por ter me proporcionado esse momento, e daquele dia eu falei para ele, hoje eu me torno aquilo que eu sempre sonhei ser como profissional. Então eu espero ter contribuído com vocês e que em outros momentos, Dr. José, me coloco à disposição para a gente conversar sobre esse específico ambiente que todos nós amamos e que eu aqui estou com muita saudade, que desde fevereiro não faço um júri em razão da pandemia. Certo? Um forte abraço e até a próxima.